estava na caminhada, mas não sou eu, é Ele. E quando Ele coloca, Ele responsabiliza. Essa responsabilidade não é minha, meu filho, é dele, amém? Pai, em nome de Jesus, toma aqui o Vitor em tuas mãos, Pai. Que ele seja essa fonte que está dentro dele, que está precisando jorrar para este Brasil, para esta nação e para as nações aonde o Senhor quiser levar. Pai, se ele soubesse o potencial que o Senhor deu para ele, ele não estaria aqui hoje, estaria talvez em outro lugar aí, viajando, movendo céu e terra. Mas que aqui seja o início de uma grande caminhada, que as portas venham a ser abridas de uma forma tão grande, que a sua esposa gosta muito de viajar. Pronto, dá certinho os dois, viajar nesse mundo aí, pregando a tua palavra, e o Senhor abençoando ele grandemente em todas as áreas da sua vida. Toma ele em tuas mãos, fala através dele, e para todos nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai e mãe enxerga a gente de uma forma, né, rapaz? O filho é bonito, o filho é internacional, é um negócio é um negócio chique. Saúde da igreja com a graça e a paz, Senhor Jesus, amém? Amém? Mais uma vez, um enorme prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando dessa palavra, dessa mensagem da cruz, que nos liberta, que nos transforma a cada dia, quando nós damos espaço, né? Quero pregar hoje uma palavra, quero até provocar a liderança da igreja, incentivá-los a fazer uma série de mensagens, aplicando a fé, o rapaz lá, aplicando a fé nas emoções, aplicando a fé na alegria, aplicando a fé na paciência, aplicando a fé em várias coisas da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Porque sempre quando eu tenho a oportunidade de estar pregando, eu gosto de aprendi na escola, quando eram assuntos que eu não conseguia fazer conexão com aquilo que era aplicado no meu dia a dia, eu pouco me interessava. Na faculdade também, quando eu não via que aquilo tinha aplicabilidade no meu dia a dia, eu ficava não dava muita moral não. Mas quando eu entendia que aquilo ia ser importante, que eu ia aplicar aquilo de alguma forma, aí eu voltava minhas atenções e fixava naquilo ali, porque eu sabia que aquilo ia ser importante para mim. Então, quando você vem para a igreja, quando você escuta uma palavra, o mais importante é você sair daqui sabendo a forma como você vai aplicar aquilo na sua vida. Certa vez, numa conversa com minha mãe falou para mim a seguinte frase, e essa frase me marcou para o resto da minha vida. Acho que isso tem uns 15 anos, 17 anos. Ela falou para mim: meu filho, não é muito saber, é praticar o pouco que se sabe. Porque muitas pessoas sabem muito sobre a Bíblia e pratica-se muito pouco. Parece que quanto mais sabe, menos pratica. E tem pessoas que às vezes sabem tão pouco e é tão fiel no pouco que sabe, né? E se você não sabia, você vai ficar sabendo agora que nós somos cobrados por aquilo que nós temos conhecimento. Se você tem conhecimento de algo e você está fazendo errado, você vai ser cobrado. Se você não tem conhecimento que está fazendo errado, você é julgado como inocente. Então não é muito saber, é praticar o pouco que se sabe. Então, sempre que você tiver a oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor, busque como aplicar isso na sua vida. Eu não sei vocês, talvez eu seja mais pecador do que vocês. Eu já me peguei muitas vezes querendo aplicar a palavra que estava sendo pregada na vida do coleguinha. Olha, essa palavra é para fulano de tal. Irmão, eu já cometi esse pecado, já não sei vocês, acho que eu sou um pouco mais pecador. Essa palavra aí é para fulano, e a palavra é diretamente para você, e você não está sabendo como aplicar aquilo na sua vida, porque talvez você não está enxergando os erros que você está cometendo. Amém? Agradeço a oportunidade, é brincadeira. Vamos ler a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, versículo 29.
O título da mensagem hoje é Aplicando a Fé na Paciência. Forte. Aplicando a fé na paciência. Provérbios 14, 29. Eu sei que todos têm o hábito de abrir a palavra, mas numa pesquisa rápida aqui eu vi pelo menos 6 a 7 versões diferentes da que eu vou ler. Então, se você tem o hábito de abrir a Bíblia, amém, mas eu gostaria que você ouvisse a versão que eu vou pregar, porque algumas versões elas diferem em algumas partes, é apenas um versículo mesmo. O versículo 29 diz assim, em uma das versões, amém? Essa aqui é a Nova Versão Internacional, ela diz assim: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma, faz um elogio à loucura. Em outra versão diz assim: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A outra versão diz assim: quem tem entendimento controla a sua raiva, quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. É necessário nós aprendermos a aplicar a fé na paciência, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Talvez você não se enxergue como uma pessoa que é calma. Talvez você não enxergue a virtude da calma na sua vida. Talvez a calma, assim como esse que vos fala, a paciência, a tranquilidade, a longanimidade. Rapaz, eu lembrei aqui agora de uma campanha que nós fizemos na igreja, naquela igreja lá atrás do Hospital Central ainda, que nós tirávamos a chave de dentro e a chave vinha com uma palavra, né? Você lembra dessa campanha que nós fizemos? Aí cada era a chave, a chave que eu tirei nessa campanha foi longanimidade. Gente, eu tinha 12 anos, eu não sabia que ia precisar tanto de longanimidade na minha vida. Eu lembrei aqui agora, a campanha da chave, aí tirava a chave lá e a campanha era sobre aquela palavra que você tirasse. Eu não sabia que eu ia precisar de tanta longanimidade na minha vida, porque é uma área que eu preciso trabalhar a cada dia na minha vida, para eu ter um casamento bem sucedido, para eu ter uma empresa bem sucedida, para eu ser bem sucedido como filho, como servo, como obreiro, para eu ser bem sucedido no trânsito, para eu ser bem sucedido na padaria, na farmácia. A nossa paciência ela é provada todos os dias, em todos os momentos, em pequenas coisas. E a nossa paciência também é provada em grandes coisas, como a paciência de esperar a sua promessa se cumprir, como a paciência de esperar o milagre de Deus ser gerado na sua vida, como esperar o tempo e o momento de Deus, às vezes te dar um aval de uma situação que está te prendendo, que está te humilhando, que está te subjugando. E a paciência no mês de dezembro é extremamente necessário, porque talvez você não conseguiu cumprir todas as suas metas desse ano, você não conseguiu lograr todos os êxitos que você esperava, e você quer começar já 2025, já fazendo tudo que você não fez em 2024, e em janeiro você já quer fazer tudo, já começa o ano se atrapalhando, colocando os pés pelas mãos. Porque aplicar a fé na paciência é um exercício diário, todas as horas, todas as manhãs, todos os dias que você tem algum contato com alguma pessoa, você está sendo treinado na sua paciência. E é incrível que as situações, às vezes, que nós somos mais provados, são as que nós estamos sob maior pressão e que o menor nível de paciência é possível. Eu não sei você, mas todas as vezes em que eu errei feio na minha vida, em que eu tomei decisões equivocadas, em que eu falei coisas que eu não devia, que eu feri pessoas que eu não podia, foram as vezes que me faltaram paciência. O maior atraso na minha vida, não sei na sua, mas na minha vida, são os momentos que faltaram paciência na minha vida. Paciência para me calar, paciência para esperar,
paciência para esperar as coisas se cumprirem na minha vida. Paciência para esperar os tempos e os momentos de Deus na minha vida. Eu era um jovem que eu ansiava pela minha liberdade. Tomei decisões em que eu conquistei a minha liberdade antes do tempo e quase que eu acabo com a minha vida, porque ainda não era a hora de eu ter a liberdade que eu tanto almejava. Talvez você está querendo ter a casa, como foi falado aqui, o carro, a vida, o casamento, o namorado, a liberdade de sair de casa, de não ter mais os seus pais, de pegar seus filhos que estão dando trabalho, de mandar eles para a caixa prego, porque você está faltando a paciência de lidar com sua esposa quando ela está de TPM, a paciência de lidar com seu marido quando ele está frustrado, sem dinheiro para pagar a conta, desesperado, sem saber o que fazer para dar uma vida melhor para a família dele, para os filhos, para a esposa. Paciência para resolver os problemas que você mesmo criou, para sair das situações que você mesmo se meteu, por tomar decisões, por não ter paciência para tomar, por não esperar os tempos corretos. Então, a palavra de hoje é para nós sairmos daqui pedindo a Deus sabedoria, para sabermos aplicar a fé na nossa paciência. Porque como a fé é aquilo que nós não podemos ver, então quando você não tem paciência, é a hora de você aplicar a fé na sua paciência. Se você está desesperado para resolver o problema de um casamento que está dando errado, e você quer separar, você quer largar, você quer tomar a decisão, paciência. Se você está com a dívida muito alta, já não sabe o que fazer, não sabe mais, paciência. Aplicando a fé na paciência. Se você está com um filho que você não sabe mais o que fazer com esse filho, para ele ser um filho obediente, que vai honrar você, que vai ser uma bênção na sua vida, paciência. Temos aqui exemplos de duas pessoas que foram extremamente pacientes com esse que vos fala. Eles esperaram o tempo de Deus na minha vida para hoje eu estar aqui. E eu estou falando sobre paciência, porque dia 30 foi meu aniversário. Eu recebi de presente uma festa no dia 29. E de todos os presentes materiais que eu recebi naquele dia, o maior presente que eu recebi foi entender que muitas vezes aplicar a fé no amor e na paciência nos traz resultados que nós nem esperamos. Eu ouvi coisas no meu aniversário que honraram a minha vida, honraram os meus pais e honraram a Deus. De pessoas que eu precisei aplicar a paciência no meu relacionamento com elas. Pessoas que me perseguiram, que me humilharam, que me acusaram, que fizeram o que você nem imagina que pudesse ser feito contra a minha vida. E eu fui provado no teste da paciência, passei pela prova da injustiça, apliquei a fé no amor, para não apertar o pescoço, para chegar no dia do meu aniversário e aquelas mesmas pessoas que me perseguiram olhar para mim e falar: você é um exemplo para a minha vida, eu me espelho em você, obrigado por você existir, obrigado por você estar aqui, você mudou a minha vida todos os dias, todas as oportunidades que eu tenho de lidar com você, de ouvir um conselho seu, muda a minha vida para melhor, obrigado por apostar no meu casamento, obrigado por dedicar tempo à minha família, a sua vida tem edificado a minha família. Então nós precisamos aplicar a paciência também nos nossos relacionamentos, aplicar a paciência com o irmão da igreja que é mais problemático que você, porque o nosso primeiro teste de paciência é dentro da nossa casa. Muitas vezes nós já somos reprovados no primeiro teste que é dentro de casa, aí a gente vem para a igreja, porque a igreja é hospital mesmo, pode vir, aqui é o lugar daqueles que falta paciência, aqui é o lugar daquele que falta tudo, é aqui mesmo. Ai, mas o crente é o pior, é verdade mesmo, é o pior mesmo. Aqui é quando o cara não tem mais solução, aí eu vou para a igreja, porque lá é a única solução que eu tenho. Aqui é o lugar desse povo, e se você não conseguiu entender isso ainda, é porque você ainda não se olhou no espelho.
Se você está se achando muito bom, muito provavelmente você tem mais problema do que aquele que você julga e aponta o dedo. Só que você não está se enxergando ainda. Por isso não foi curado. Mas vai chegar a sua hora. Vamos aplicar a paciência na sua vida. Assim como eu já havia falado, os maiores erros que eu cometi na minha vida, às vezes de magoar uma pessoa, é porque no momento da ira faltou a longanimidade. Na época eu não sabia aplicar a fé na minha paciência e ter controle sobre as minhas emoções. Ouvia as afrontas calado. Irmão, plantar a semente do silêncio na adversidade lhe dá frutos que você nem imagina. Você se calar diante de uma afronta, uma acusação covarde, e não se auto-justificar, pode lhe trazer uma colheita e acelerar os processos de Deus na sua vida. Você acredita nisso? Eu converso muito com minha mãe, que eu acho que a gente conversa muito sobre esse tema, que eu acho que acho que a pior prova que a pessoa, às vezes as pessoas acham que é a prova financeira. Não. A pior prova que a pessoa pode passar é a prova da injustiça. Porque a prova da injustiça é aquela que você sabe que está sendo injustiçado. A maioria das pessoas ao seu redor sabe que você está sendo injustiçado, e se você se justificar, você é reprovado e passa pela prova uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você entender que você precisa ser longânimo e paciente e se calar e deixar que Deus seja a sua justiça. Então o desafio que eu provoco a vocês hoje é saírem daqui identificando as áreas da sua vida que você precisa aplicar a paciência. Se seus negócios estão indo mal, aplique a paciência. Aplique a fé na paciência de esperar que Deus vai lhe dar saídas para reverter o quadro negativo. O desafio é você conseguir identificar na sua vida pessoal, e esquece a vida do seu filho, do seu neto, do seu cônjuge, do seu amigo de célula, do seu vizinho. Não, identifique na sua vida hoje as áreas que você precisa aplicar a fé na paciência, que você precisa desenvolver a paciência para esperar. Aí você vai falar, mas Vitor, eu já estou esperando há muito tempo, mas mais um pouco. Para você não ser aquela pessoa da história do cara que tinha a mina de ouro. Ele cavou durante muitos anos atrás de ouro e pedra preciosa, e ele não aguentava mais. Isso aqui não vai dar nada não. Aí vendeu a terra. Aí a pessoa que comprou cavou mais 2 metros para baixo e achou um veio de ouro lá e ficou milionário. Ele não teve paciência para esperar mais um pouco. Não seja você aquela pessoa que está a 2 metros da sua bênção e está prestes a negociá-la. Mas Vitor, faz 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos que eu estou pedindo. Cava mais um pouco. Cava mais um pouco. Mais 1 metro. Igual aquele filme daquele homem que resgatava o soldado. Só mais um. Só mais um. Mais uma vez. Se você foi ofendido, se você foi magoado, se você foi humilhado, perdoa mais 1 vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes. Aplique a fé na paciência de esperar o seu milagre acontecer. Eu fico imaginando assim, às vezes eu vejo, eu observo, mas o que Deus tem feito na minha vida, às vezes eu olho para minha mãe e eu tento entender qual o olhar dela para mim. Quantas vezes ela quis desistir? Meu Deus, eu não dou mais conta desse menino não. Ó Deus, agora você toma de conta para lá, eu não dou mais conta, não tem mais como. Eu chego perto dele é patada, eu chego perto dele é humilhação. Ele ofende a minha fé, ofende a minha crença, ofende o meu Deus. Ele faz tudo o que é possível para me afastar dele, Deus. Vai lá e fique com ele mais um pouco.
Tenha paciência, aplique a fé na paciência. E Deus deu a oportunidade dela ver o filho dela casando, bonitinho, honrando, sendo honrado, Deus abençoando, e está aqui pregando. Às vezes meu pai fala assim, como ele falou aqui: eu queria ver você pregando internacionalmente. Para mim, o meu internacional é estar aqui, amados. Porque aqui foi o lugar da minha vergonha, aqui foi o lugar do meu opróbrio. Então eu estar aqui, eu estou dando um tapa na cara de Satanás, dizendo assim: o meu Deus te venceu. O meu Deus é maior do que você. O meu Deus cumpriu as promessas dele na minha vida, na vida dos meus pais. Então, o que você está disposto a fazer ainda pelo seu milagre? Você já se imaginou com o seu milagre em mãos? Você já se viu usufruindo do seu milagre? Ou você já está vivendo o seu milagre e não está nem valorizando o que Deus já te deu? Eu falei ontem com meu irmão, quando eu estava lá no aniversário do meu pai, eu olhei para o meu irmão e falei bem assim: é muito bom eu vir aqui, porque sempre que eu venho aqui, eu lembro o que Deus fez na minha vida. Porque sempre traz a memória de tudo que nós passamos, de onde nós saímos e da nossa trajetória, e eu não perco a minha identidade. Porque tem hora que Deus começa a te abençoar, abrir as portas para você, e você acha que foi sempre aquilo ali, a vida toda. Às vezes você se engana. Não, eu sempre fui isso aqui. Se fui pobre, não me lembro. Né? Você lembra de onde Deus te tirou? Na espera de um novo milagre, talvez você não está usufruindo daquilo que Deus já te deu e você já está vivendo. Então, se Deus já te colocou aí, para Ele te mudar de patamar, precisa só de mais um pouco de paciência. Passou mais um ano e aqui estamos. Eu, pelo menos, melhor do que dezembro do ano passado. Não conquistei tudo o que eu queria, não conquistei tudo o que planejei, nem tudo o que eu tracei deu certo. Muitas das 90% não deu certo. Eu fiz uns planos mirabolantes no final do ano passado. Só que eu avancei um monte de degrau. E sou grato a Deus. Porque em todas as quedas, todas as vezes que eu caí, que eu fracassei, que eu falhei, que eu não logrei êxito, Deus pegava na minha mão e vamos lá, só mais um pouquinho que vai dar certo. Ajusta seu carro aí que tem mais uma volta para dar. Então vamos lá. E no dia do meu aniversário eu pude ter a experiência e colher o fruto do que é plantar a paciência na vida de outras pessoas. Ser longânimo no meu falar, eu tinha todo o direito de requerer a minha dignidade, de requerer a minha inocência. Mas eu fui longânimo, a graça do Senhor me alcançou e eu aprendi, porque eu pequei muito, errei muito no meu temperamento. Eu era a pessoa que eu tinha sempre a resposta na ponta da língua. Menino, resposta quem tinha aqui. Resposta era mato, em várias versões diferentes. A versão gospel, a versão não gospel. Eu tinha resposta para tudo, era papum. E Deus pegou e me colocou em situações em que eu tive que aprender a arte do silêncio. Aplicar a fé no silêncio. Aplicar a fé na humildade, porque silenciar é um ato de humildade. Silenciar diante de uma afronta quando você está correto é um ato de humildade. Quando você está com a razão é um ato de humildade. Você se abaixar diante da afronta, você se curva, não diante da afronta, mas diante daquele que está acima de você. A hora que vem o vento da injustiça, você se curva e se humilha e se coloca debaixo das asas do Senhor, e é Ele que te justifica, te guarda e te livra. Eu queria saber pregar mais tempo, assim, eu sou muito objetivo, né? Fazer aquela ênfase. Mas eu acredito que vocês entenderam o recado de hoje. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo.
Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A pessoa paciente acabará se tornando sábia. Essa aqui é massa, hein? Diga aí, Provérbios 14, 29. A pessoa paciente acabará se tornando sábia. Se você pede a Deus sabedoria, seja paciente. Antes de pedir sabedoria, peça então a Deus paciência. Aplique a fé na paciência quando ela faltar. Aplique a fé na paciência quando você quiser falar umas verdades para sua esposa ou para o seu marido. Aplique a fé na paciência quando seu filho te dá trabalho. Aplique a fé na paciência com seus pastores, que nem sempre correspondem àquilo que você espera. São tantas expectativas que certamente não é possível agradar a todos, suprir a expectativa de todos. Aplique a paciência com seus líderes, aplique a paciência com seu irmão da sua igreja. Aplique a paciência com aqueles que são mais feridos, são mais sensíveis, com aqueles que são mais espinhosos, ou mais grossos. Eu sou aquele que às vezes fala e machuca sem estar sabendo que está falando, que está machucando. Aplica a paciência em pessoas como eu, que às vezes está te machucando e não está percebendo, está ali só no automático. Para mim é tudo normal. Às vezes eu falo umas coisas que para mim é normal, mas quando eu vou analisar, ou se tem alguém do meu lado que me ama, que chega assim e fala: ô meu filho, ô meu amor, para que essa ignorância? Oh meu Deus, não foi essa a intenção não, me perdoa. Aí se retrata um pouco, passa um pouquinho de remédio onde machucou. Aplica a paciência em todas as áreas da sua vida, e assim você se tornará sábio. A sabedoria do Senhor te alcançará. Então repita comigo: aplique a fé na paciência. Vamos ficar de pé? Aleluias! Essa igreja está com as portas abertas hoje, é a prova viva disso. A igreja de Luiz Eduardo hoje está aberta. Foi um preço altíssimo a ser pago na paciência. Ixi, eu falava para meus pais: fecha logo, fecha logo. Eu ficava com medo deles viajando de um lado para o outro, eles sofrerem acidente novamente, e dessa vez acontecer algo pior. E eu: moço, larga a mão disso aí, pelo amor de Deus, é muita viagem, vocês estão se arriscando, fecha logo, fecha logo, fecha logo. Mas eles aplicaram a fé na paciência, e hoje lá está dando fruto. Barreiras, mais de 20 anos aqui aplicando a fé na paciência, nem sempre suprindo a expectativa. A expectativa é que nós já tivéssemos outro andar aí para cima de galeria, 4 cultos no domingo, aquela coisa. Mas estamos aplicando a fé na paciência, porque a sua vida transformada é mais importante do que uma igreja toda cheia. A vida dos pastores que aqui estão, que chegaram aqui, que foi aplicado muita paciência. Eu olho para os rostinhos aqui, eu fico lembrando das histórias. Ali teve muita paciência. Olha o fruto da paciência aí. Uns pastores meio bravos assim, que de vez em quando fica meio vermelho. Aplicado muita paciência. E foi aplicado muita paciência de lá para cá também, para entender as fragilidades, para entender as limitações e para reconhecer aquele que chamou. A paciência, ela foi aplicada de ambos os lados. A paciência é sempre uma via de mão dupla. E às vezes você planta paciência na vida de uma pessoa e você não vai colher na vida dela. Mas certamente, na curva da vida, Deus levanta pessoas para serem pacientes com você quando você precisar. Deus levanta. Levanta. Na hora da aflição e da angústia, Deus levanta pessoas. Então plante paciência na vida das pessoas, que você vai colher. Eu tenho aprendido uma coisa muito interessante com uma pessoa que nem crente ela é. Estava trabalhando em uma determinada empresa e tinha um determinado perfil de funcionário que na minha percepção, manda embora.
E a pessoa, não é bem assim. Moça, aquela pessoa ali te roubou. Ele, deve ser porque estava precisando para pagar alguma coisa. Rapaz, o que é isso, gente? E por incrível que pareça, ele colhe paciência na vida de outras pessoas. Ele colhe outros frutos, os quais ele nem plantou, mas que a paciência que ele teve ao longo da jornada dele faz ele colher frutos. E Deus abençoa. E eu tenho aprendido a aplicar a paciência. Às vezes estou lá na clínica, meu Deus, paciência, amém. E venho colhendo frutos da paciência. Então a insensatez, ela sempre te traz desgraça. Eu volto a repetir aqui. Os maiores erros que você cometeu na sua vida foi no momento de insensatez, em que te faltou paciência para contornar a situação. As palavras que você se arrepende de ter dito alguma vez na sua vida foram dos momentos que te faltaram paciência para se calar e para aplicar fé na paciência. E acreditando em um Deus que fez grandes promessas na sua vida e que você tem muitos frutos grandes para colher daqui para frente, que você vai viver os melhores anos da sua vida ainda, que você vai viver uma situação financeira, conjugal, familiar, que você nunca viveu na sua vida ainda, será daqui para frente. E na sua semeadura será imprescindível semear a paciência, para que você possa colher esses frutos, para que você possa viver esses planos de Deus para a sua vida ainda, que eu acredito em todos eles. Eu já fui da pessoa que conversa, Deus tem plano bom para todo mundo aqui então vai enricar. Todo mundo não vai enricar porque nem todo mundo vai crer. Todo mundo aqui não vai viver os melhores anos da sua vida, da sua saúde, da sua família, da sua vida financeira. Todo mundo aqui não vai viver os anos de prosperidade que Deus tem para a sua vida, porque você não crê e não está disposto a pagar o preço necessário para viver. Porque Ele vai exigir renúncia de você. Ele vai começando a exigir renúncia através do seu ego. Porque no momento que você aprender a se calar diante da injustiça, você está renunciando o seu ego, aplicando a paciência. Ele vai começar renunciando o seu orgulho, de sempre se justificar, de nunca aceitar, eu não saio por baixo de jeito nenhum, se Deus vai levar, por isso que não vive, por isso que não vive aquilo que Deus fala, porque promessas grandes Deus tem para todo mundo aqui. Agora, quantos estão dispostos a pagar o preço? Quantos estão dispostos a pagar o preço? Quantos estão dispostos a viver o processo da humilhação? Mas Deus precisa me humilhar? Precisa, para Ele saber se pode confiar em você quando entregar a bênção na sua mão. Porque só não vai humilhar aquele que já foi humilhado, que sentiu a dor da humilhação, que sabe o que é ser humilhado, que na hora que tiver a oportunidade de humilhar alguém, fala, não, eu já estive nessa posição aí, eu não vou replicar isso na vida da pessoa não. Na hora que você estiver na posição em que uma palavra sua pode ferir como uma espada, e você tem todo o direito e a pompa e a posição de falar o que você precisa falar, passar a espada em quem precisar passar, sem medo de quem vai ferir, aí nesse momento que Deus vai provar quem você é, para saber se Ele pode entregar na sua mão aquilo que Ele te prometeu. Então, se você aprende a se calar hoje, se você aprende a aplicar a fé na sua paciência hoje, é Deus te preparando para aquilo que Ele vai te entregar, para você não sair como um trator atropelando tudo e todos pela frente. Então saia daqui hoje com um desafio na sua vida. Aprenda a aplicar a fé na paciência. Deus, eu tenho dificuldade, Deus, de lidar com isso, Pai. Me dê, Pai amado, as ferramentas para ser uma pessoa longânima, paciente, amorosa,
Que as minhas palavras, Pai amado, não firam as pessoas, que as minhas palavras sejam palavras de conforto. São essas orações que nós temos que fazer. Porque é aí onde está a chave. É aí onde está a chave. Deus não quer colocar em você em um lugar em que você, no lugar das palavras, você tem uma metralhadora, que você sai ferindo tudo e todos. Ele não vai te colocar lá. Obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de novamente estar aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque essa palavra ela serve primeiro para mim, Deus. Eu não sei a vida dos outros, mas eu acho que eu sou o que preciso mais melhorar em todas essas áreas que eu falei aqui. Eu preciso da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Deus. Eu preciso do toque do Senhor, Pai amado, porque quando o Teu Espírito Santo está em mim, eu estou conectado em Ti, Pai amado. Eu sou uma pessoa tão mansa, tão calma, tão tranquila, tão longânima, Pai, que eu venha conseguir manter isso todos os dias da minha vida, Pai amado. Que eu venha cada dia mais aplicar a fé na paciência com meus pais, com a minha esposa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, Pai amado. Que o Teu nome seja glorificado na minha vida, pela minha capacidade de ser longânimo e paciente, Pai. Porque eu sei que essa é a imagem. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando, as pessoas iam se comovendo, as pessoas iam sendo quebrantadas. Uma pessoa que causa isso nas pessoas, ela não tem um semblante com raiva, amargurado, ela tem amor nos olhos. Então que você seja uma pessoa que você olhe no espelho e você veja um semblante curado, transformado, que transmita amor, tranquilidade para as pessoas. Que o seu semblante seja aquele semblante que em meio à tormenta, eu quero profetizar na sua vida hoje, em meio a situações mais complicadas que se possa existir, as pessoas olhem para você e sintam segurança, paz, tranquilidade para resolver as coisas. Que você seja o ponto de apoio e o alicerce em meio a toda e qualquer tempestade. Que quando alguém precisar de uma palavra de amor, precisar de um ombro amigo, que alguém que precisar de uma palavra que traga conforto, que traga paz, que traga tranquilidade, independente de qual seja a situação, ela lembre de você. Que seus familiares que te enxergam hoje de uma forma completamente diferente, vejam a mudança de Deus na sua vida. Que se você é conhecido no meio da sua família como aquela pessoa que fere com as palavras, que suas palavras hoje sejam cura, remédio para a vida dos seus familiares. Que se você é conhecida como uma pessoa que não tem paciência, que é grossa, que é ignorante, que você seja conhecida a partir de hoje como uma pessoa que mudou, que teve o toque do Espírito Santo na sua vida, que você tornou-se uma pessoa longânima, tranquila, paciente, equilibrada no falar. Que mesmo nos momentos que a vida precisar que você seja bravo, autêntico, que você saiba ser de uma forma que não fira ninguém que está ao seu redor. Eu profetizo na sua vida que o ano de 2025 será marcado na sua vida como o ano da longanimidade, o ano da paz. Que você não venha apenas ter condições, que você venha ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que se você tiver pouco, você saiba lidar com pouco e transformar um pouco em muito. E que se você tiver muito, você saiba fazer com que o muito seja uma fonte de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Que nós venhamos em 2025 ser fonte, não mais ser dreno.
Que nós venhamos ser fonte de bênção para a vida das pessoas, fonte de tranquilidade, de paciência, de longanimidade, de equilíbrio, e não drenar a força das pessoas que estão ao nosso redor. Que tem gente que passa na nossa vida, parece que quando ela passa tudo fica pior. Que a gente não venha ser essas pessoas, em nome de Jesus. Que você não seja aquela pessoa que quando sai do ambiente, o ambiente fica contaminado, envenenado, enraivado, embrutecido. Que você passe e deixe o perfume e o aroma da paz. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.